Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vou ler mais uma vez. Digo-vos que, depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18. Jesus Cristo, ele faz uma pergunta. Ele termina perguntando isso para as pessoas. Ele ministra sobre justamente a parábola do juízo, que é o início do capítulo 18. E olha o que interessante no versículo 1. Escute. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. É forte. E nunca esmorecer. Ele começa logo assim. Porque se existe uma coisa que o crente não gosta de fazer, é orar. Porque quando tudo se relaciona à palavra de Deus e a momentos de oração, dá preguiça. As pessoas esmorecem. Está com insônia? Pega a Bíblia, irmão, para ler. Quem tem problema de insônia, né? Pega a Bíblia e vai orar, e vai ler. Para você ver que ele dá um sono. Não tem remédio, não vá para o hospital, para psicólogo, psicanalistas. Estou com problema de insônia. Não, tem um remédio bom, Bíblia e oração. Pegou a Bíblia para orar, dá sono. Se ajoelhou para orar, acaba, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Nem termina. E olha o que Jesus Cristo, ele diz no primeiro versículo do capítulo 18. Uma parábola sobre o dever de orar sempre e não esmorecer. E no versículo em que nós lemos, ele termina dizendo: porventura achará o Filho de Deus, o Filho do Homem, fé quando voltar a este lugar? Nós classificamos dois tipos de fé. O Brasil, ele é um país de homens e mulheres de fé, porque existe a fé natural e a fé em Jesus Cristo. Fé natural. Você atrás da porta da tua casa tem uma ferradura. Isso é fé natural. Um galho de arruda atrás da orelha. Isso é fé natural. 7 pulos nas ondinhas na virada do ano. Isso é fé natural. Colocar uma pedra de paralelepípedo na cabeça e subir de joelho. Esse não cabe de fé. Esse tem fé. Fé natural. O nosso país, as pessoas, de alguma forma, ela expressa a sua fé natural. Mas a pergunta que Jesus ele faz é esta: porventura, quando eu voltar a este lugar, haverá fé em mim, que sou o Filho do Homem? As pessoas abandonarão suas fés naturais e terão fé única e exclusivamente em mim? Porque infelizmente, nesses últimos dias, até as igrejas, elas, podemos dizer assim, estimulam a fé natural das pessoas. Você venha, nada contra, mas esta, segundo aquilo que eu entendo da palavra, e que Deus coloca no meu coração, é o que eu acredito, a minha fé nele.
Mas pastor, mas e o óleo da unção? É bíblico. A palavra diz que os presbíteros, as pessoas, eles levavam esse óleo consagrado e eles ungiam as pessoas e elas eram curadas. O óleo da unção. Mas você vir para aqui na terça-feira para receber um galho de um mato e que você vai levar para a tua casa. A arquinha. Nós vamos fazer uma arquinha. A arquinha. E no término da... Olhe, só se você vier todos os dias não quebrar, você vai receber isto aqui para levar. Eu quero falar uma coisa para você nesta noite. A única coisa que você tem que vir para aqui buscar e levar para a tua casa não é uma fé natural, porque fé natural todo mundo tem. Você tem que vir para aqui e buscar alimentar a tua verdadeira fé em Jesus Cristo e vai com Ele para a tua casa. Não inventa. Quando Ele voltar, Ele vai encontrar em você fé. Ele vai encontrar em você uma postura de um homem, de uma mulher que tem fé nele. E é justamente sobre isto que eu quero ministrar para você. Daquilo que Deus tem ministrado e falado no meu coração. 2 tipos de semente. Por quê? A palavra do Senhor diz que a fé Ele comparou a um grão de mostarda, que é do tamanho de uma ponta de uma agulha, pequenininho, mas a palavra diz que ao lançar este grão na terra, se transforma em uma grande árvore. Quando nós nascemos, a primeira semente que nós recebemos na nossa mão é do tamanho de uma semente de um abacate. Quem já viu a semente de um abacate? Parece uma bola de tênis. É desse tamanho, irmão. Não é pequena, não. Já a da fé, ela é do tamanho da ponta de uma agulha. Quase. Eu não enxergo, não dá para me enxergar. Porque é pequenininha. Mas nós recebemos, quando crescemos e saímos da condição de criança e começamos a ter o entendimento do bem e do mal, é colocado na nossa mão 2 tipos de semente. O da fé e a semente do tamanho de uma semente de um abacate, que é grande, que se chama pecado. E essas 2 sementes, olha que o da fé é pequenininho, né? Você pode perder, mas duvido perder a do pecado. É grande. Você bota no bolso, ela se destaca. Você bota ela na mão, você quase não fecha. Mas aí ela é lançada sobre a terra. E vai crescer. E cresce. E vai. E hoje, o desejo do meu coração é que você mate esta árvore que já está grande, chamada pecado. E esta fé que vai ver está bem pequenininha. E adube ela. Para que a fé do pecado, esta árvore que cresceu, vai ver ainda é uma semente, mas já é grande. Olha que ela é semente, mas já é grande. Hoje nós vamos extirpar, nós vamos matar esta praga chamada pecado, e nós vamos adubar e cuidar da semente que foi lançada no chão chamada fé. Porque quando Ele voltar, Ele quer encontrar em você uma árvore grande e poderosa, não de pecado, mas de fé nele. Amém? Está preparado? Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23.
Olha o que é que a palavra de Deus diz. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Por isso que são dois tipos de semente. Da onde o pastor tirou essa ideia daqui? Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Dois tipos de semente. Uma corruptível, outra incorruptível. Duas sementes lançadas ao chão. Quando eu morava em Garanhuns, eu tomava conta de uma fazenda lá. E tem uma praga chamada luca no pasto, que é terrível, irmão. O gado, o mato é bonito, você olha assim, que pasto lindo. Mas existe lá no meio daquele pasto um capim chamado luca, que é idêntico, verdinho, junto com os outros, mas é uma praga e o bicho não come. E todo ano é uma luta. Tem que se contratar homens, sabe para quê? Para arrancar o luca. E é um trabalho, porque não adianta roçar, tem que cortar pela raiz. Tem que pegar a enxada, um, dois, três, ele vem com raiz e tudo, e você bota num lugar específico depois para queimar. Mas ainda fica lá o bicho. Antes de você pegar nele e jogar fora, ele ainda deixa umas sementinhas cair. Pode me levar. Vai deixando as sementinhas dele. Ai. Eu quero falar de fé. Duas sementes. A semente da verdadeira fé. Se você tinha alguma fé natural, esqueça. Você precisa ter a única fé no teu espírito, no teu coração, chamado Jesus. Olhe para o teu irmão que está do teu lado, diga assim: você precisa esquecer, apagar toda a fé natural que você tinha. Coloque a tua fé verdadeira em Jesus Cristo. Amém? Dois tipos de semente: fé e pecado. Fé e pecado. A semente da fé, no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 31. Olha o que é que a palavra do Senhor diz. Mateus, como também em Lucas, escreveu, e Marcos também escreveu, são os livros sinóticos, porque eles têm essa característica de ter pego de uma mesma fonte, palavras no mesmo contexto. Olha, Mateus capítulo 13, versículo 31. Outra palavra ela lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem tomou e o plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Ou, a fé que caiu no solo, junto com aquela fé tamanho da bola de um abacate, chamada pecado, elas precisam ser cuidadas, tratadas. E infelizmente o homem, ele trata mais daquela chamada abacate. Porque o homem natural,
Ele nasceu do pecado. Davi falou isso. Salmos capítulo 51. Pois eu nasci do pecado e do pecado me concebeu minha mãe. Ou, o pecado, o sexo? Não, não é isto. O sexo é um presente de Deus para o casal, para o casamento, né? Presente. É ali a junção homem e mulher, o leito sem mácula. Mas Davi estava dizendo que ele nasceu do pecado porque o homem, quando pecou lá no livro de Gênesis, tornou o mundo pecado. E quando o homem vem à terra, que ele passa a ter contato com isto daqui, ele se torna pecado, porque o mundo jaz no maligno. Nasci do pecado. As sementes estão lançadas. E agora eu cuido ou de uma ou de outra. Ou arranco uma e cuido da outra, não sei. Elas crescem. E lá no livro de Marcos, no livro de Lucas, também eles trazem esta mesma palavra. Por isso que esses 3 livros são chamados sinóticos. Que eles têm essa particularidade de ter escrito da mesma forma, vindo da mesma fonte e da mesma condição. Você vai ver que é idêntico. Abra a tua Bíblia lá no livro de São Tomé. Mas não dá. Não, São Tomé, pastor. São Tomé é livro apócrifo. Mas se alguém aqui veio com a Bíblia católica, está lá. No dito 20. É dito 20. Agora também eu não sei por que foi dito. Porque fizeram estudos e disseram que era apócrifo, tiraram. Mas olha o que ele escreveu. Eu tive o cuidado de escrever para vocês e ler. Abra aí, São Tomé, dito 20. Disseram os discípulos a Jesus: dize-nos, a que semelha-se o reino dos céus? Olha a semelhança. Respondeu-lhe ele é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes, mas quando cai na terra, aí, foi que eu gostei de São Tomé. Aí, vou comprar uma Bíblia católica para mim? Vou. Eu não tinha não, mas agora vou ter. Vou ler. Vou comprar, vou. Olha o que é que diz. Olha, não escute, né? Não tem como você olhar. Sou eu que estou lendo. Respondeu-lhes ele: é semelhante a um grão de mostarda, que é o menor de todas as sementes, mas, quando cai na terra, vírgula, que o homem trabalha. Tomé, ele teve o cuidado de colocar isto. Quando a semente cai na terra, que o homem trabalha. Nesta semente, lançou a semente. Aí o homem trabalhou naquela semente. Aí produz um broto e se transforma num abrigo para as aves dos céus. Essa parte foi que me chamou a atenção, porque assim o é. Porque a semente, ela precisa ser trabalhada. E aí você faz escolhas. De qual semente você vai trabalhar e querer que cresça e frutifique melhor na tua vida. Qual semente nós estamos trabalhando nela? Qual semente nós estamos nos preocupando se preocupando em trabalhar ela para que cresça e dê fruto? Para que cresça em nós. Coloque isso na tua cabeça. 2 sementes foram lançadas no chão. Uma tamanho de um grão de mostarda. A outra tamanho de um grão de abacate. E que ao trabalhar e cuidar desta semente que caiu ao chão, virá árvore. Virá o fruto. Virá. E você se alimentará do fruto de uma ou de outra. E o desejo do meu coração é que você mate a semente do pecado,
que você extirpe, queime. Porque mesmo que ainda caiam algumas sementes, deixa lá, não trabalha ela. Coloca veneno. Mas a semente que se chama fé em Cristo, você precisa trabalhar, cuidar dela. Feito a gente muitas vezes faz. Eu me lembro, lá em casa, tinha na frente de casa uma partezinha assim no terrenozinho, e minha mãe plantou um pezinho de carambola. Sabe o que ela fez? Ela fez um cercadinho, para ninguém pisar ali, porque ali tinha um pé de carambola plantado. E todo dia ela ia tirar os matinhos do pertinho dele, e sempre colocava uma terrinha preta. Mandava eu ir atrás de estrume de vaca. Colocava aguinha. E cresceu na frente da minha casa um pé de carambola. Qual a árvore que se destaca em você? Qual a árvore que se destaca em mim? Qual a árvore você tem cuidado e adubado? Qual a árvore você tem tratado bem e deixado ela crescer? É tempo de se levantarmos e pedir: Senhor, me ajuda a cuidar da semente da fé que caiu na minha terra, que é terra boa. Você é terra boa. Tem uns irmãozinhos que dizem: e aí, terra seca? Teve um, rapaz, olha o que acontece comigo. Só acontece comigo. Passou por mim. Terra! Eu dizer alguma coisa. Terra. Está me conhecendo não? Digo, estou. Sim, então, terra. Digo, meu nome é Luciano, rapaz. Terra? Quando eu me apresentei para tu, eu disse: meu nome é Terra. Eu falava: Terra? Quem crente gosta dos negócios, né, rapaz? Gosta dos pantinhos, como diz o bom matuto. Gosta dos pantinhos. Terra, eu digo, sim, está me conhecendo não? Eu digo, estou, rapaz. Então, o meu nome é Luciano, João. E quando eu me apresentei a tu, eu disse: meu nome é Terra. Não, meu nome é... Não, mas é terra. Agora o senhor é terra seca ou terra o quê, rapaz? Veja. Terra, vem, pastor Milton. Rapaz. Eu digo, entendi. Porque do pó voltará ao pó. Ele, não. Digo, rapaz, então acaba aqui esse negócio. Meu nome é Luciano. Isso, o que é que tu quer? Quando eu voltar ao pó, do pó ao pó, aí você vai lá e me chama terra. Aí, porque já foi, né? Realmente, né, pastor Milton? Já foi, realmente. Do pó ao pó, agora você me chama de terra. Mas agora meu nome é Luciano, rapaz. Que conversa. E aí, nesta terra aí, chamada você pelo teu nome, foi lançada essas duas sementes. E uma coisa eu te digo, irmão: essas árvores crescem. O pior é de que muitas vezes não precisa nem cuidar, ela cresce do mesmo jeito. Você já viu isso? Eu já. Tem árvores que não precisa fazer aquilo que a minha mãe fez: cuidar, botar cercadinho. A semente do pecado, não precisa cuidar dela não. Ela cresce. Não precisa nem se preocupar. Agoi não. Ainda não.
Vou comprar um adubozinho para botar aqui na semente do... Precisa não, jovem. Precisa não. Eu cresço. A única coisa que você tem que fazer por mim, terra, isso é a semente do pecado falando, é se esquecer. Esqueça de mim, que eu cresço. Oh, como eu cresço. O diabo é podre, irmão. O diabo é sujo. Já a semente da fé, a gente precisa cuidar. A gente precisa tratar dela, feito minha mãe fez com um pezinho de carambola. Cercá-la, para que nenhum bicho pise nela. Tirar as folhas velhas, as graminhas, e botar adubo, que é a palavra de Deus, que é a oração. Capítulo 18, versículo 1, Jesus dizendo: oração incessante não para. Essa precisa de cuidado, porque ela é fácil de ser arrancada. Existe uma estatística de que existem mais pessoas desviadas da igreja do que dentro dela. E olha que a igreja, ela cresce. Cresce, cresce. É um rolo compressor, cresce, vai crescendo. Mas o que existem de pessoas que apostataram da fé, você não tem ideia. Não quer mais saber de igreja, de Jesus, de nada. Porque a semente da fé é fácil de ser destruída, mas a do pecado, da imundícia, de tudo que não presta, cresce. E arranca a pessoa da igreja. Porque é assim. Quantas pessoas eu conheço que não querem saber da igreja, não querem saber de nada. Ontem eu estava falando com uma pessoa que foi diácono. Digo, rapaz, volta para a igreja, rapaz. O que é que tu está fazendo? Porque é uma luta. Mas se eu tivesse chegado para ele lá, vamos tomar uma, ele, quem vai está aqui. E o tira-gosto, deixa que eu pago. Litrinho ou litrão? Litrão. Vamos embora. Vamos embora. Vai no teu carro ou no meu, você que escolhe. Ar-condicionado ou vidro aberto? Fechado no geladinho. Porque eu quero chegar para me embriagar na paz. Rapaz, volta para a igreja. Volta para o teu ofício. Você é um diácono. Porque a semente do pecado cresce. E depois que a gente beber, vamos ali arranjar umas minas. De ouro? Não, de pecado. Mina, né? Umas minas. De ouro, de pérola, de quê? Não, de pecado. Vamos para o motel. E gasta o dinheiro todo e pronto, irmão. Porque esta é a semente do pecado. Porque esta é a árvore do pecado. Que cresce. O diabo, ele é tão astuto. Ele é tão astuto. Que mesmo sem precisar de cuidar desta semente chamada pecado. Não precisa, pode deixar. Pode deixar que a coisa se... Mas mesmo assim ele cuida. A televisão, os adubos de Satanás estão aí, nas novelas, nas malhações da vida, ensinando os jovens a ser rebelde com o pai. E
e Breno tá ali. Esses cabas assistem Malhação? Não. Em nome de Jesus, né, jovem? Está lá. Porque mesmo sem precisar de cuidar, o diabo coloca os seus adubos para que não tenha nenhuma possibilidade que esta semente do pecado morra. E a internet? Agora, meu velho, agora é que é bom. Porque a internet está aí. Pessoas sem conteúdos. Não existe mais diálogo em uma festa. Irmão, no dia 1º de janeiro, eu fui lá no churrasco do boy. É um primo nosso, que todo ano, dia 1º, ele faz um churrasco, para dar comida de graça para o povo, veja. Eu digo, mas rapaz, tu trabalha o ano todinho, para fazer um churrasco para dar para o povo. Mas rapaz, tu é bom mesmo. E eu lá, churrasquinho. Aí entrei na casa da minha tia, para ir na cozinha, para dar um cheiro na minha tia. Quando eu passo na sala, meio mundo de jovem, um perto do outro, assim. O desta ponta aqui, no sofá, falando com o outro da ponta ali, por aqui. E aí? Oi? Vai? Como é que tu tá? Né? Rapaz, chega eu. Pode me chamar de antiquadro, né? Pode, não tem problema. E volta e está lá. É assim. A internet é isso aí, né? A internet é isso. Deixa eu te falar uma coisa sobre esta semente do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Está terminando já. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Olha o que é que a palavra do Senhor diz. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, o que é que está escrito? Cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao quê? Ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Porque esta árvore do pecado, ela só morre quando ela te mata. Quando chegou o topo final, a semente que cresceu, que chegou ao alto e que matou e fez aquilo pelo qual ele foi feito para fazer nesta terra, em mim e em você. Dentro desta passagem do livro de Tiago, nós tiramos, primeiro, o olhar. O pecado começa pelo olhar. Cuidado com aquilo que os teus olhos estão vidrados. Cuidado. As mulheres da igreja, cuidem-se. Os homens, cuidado.
Hoje em dia, a pornografia, ela é assim, algo banalizado, não existe mais. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, porque eu sou alto, quando eu era criança, porque hoje eu já sou velho, é melhor, né, irmão? Estou aos meus 40 anos de idade, novo. Quando eu era pequenininho, quando eu tinha 12 anos, não, 10, 9 anos, sabe o que é que eu gostava de ver na televisão? Naquela época, Chacrinha. Para ver as meninas dançando de maiô. As chacrete. Chacrinha. Não perdia um. Não era no sábado? Olha, tem gente aqui já. Não era, pastor? Era no sábado. Oxe, perdia nada. Os meus olhos ficavam vidrados. E minha mãe, tá vendo o quê? Aí eu. Porque ela não deixava a gente ver chacrinha. Não deixava a gente ver chacrinha. Por causa das mulheres de maiô. Dançando de maiô. Aí quando ela saía, eu... Teco. Os olhos chegam a brilhar. Porque o pecado começa no olhar. Gênesis capítulo 3, abra a tua Bíblia lá. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, primeiro ela olhou, irmão. Primeiro ela olhou e viu que a árvore era boa. Começou pelo olhar. Começa pelo olhar. Começa assim. 2 Samuel, capítulo 11. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu. Viu ou não viu? Viu. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Olha, Davi não foi para a guerra, que no versículo 1 diz que o tempo era de estar na guerra, ele ficou em casa. Vai, Joabe, ficar em casa. Acordou tarde, botou aquela velha, aquele samba canção, de manhã cedo, tarde, aliás, né, tarde já. Dá um passeio no meu terraço. Agora me diga, Betsebinha, não tinha outro lugar para tomar banho, não? Você está vendo como é que o diabo age? Você está vendo como é que é esta semente do pecado? Tanto na vida de um como do outro. Betseba sabia que o rei, ele vai aparecer ali. Arrasta a banheira, vem para... É aqui, a banheirinha, na vista do rei. Né? Não vou ficar de perfil. Não é assim? É cômico se não fosse trágico. Porque pense numa desgraça na vida de Davi. Foi aquela olhada dele. Que olhada? Porque o pecado começa aí, no olhar. Davi. Opa.
é aquilo ali? Já tinha a mulher dele, já tinha a concubina, mais uma a mais. Será que ela me viu? Viu, bestão, fez tudo isso para tu ver mesmo, para tu te ferrar, acabar com a tua vida. Olhou. O pecado começa aqui, nos olhos. Quando a minha esposa me conheceu, eu não era assim um tanquinho. Hoje eu sou um tanque de lavagem industrial, né? Aquele tanquinho não existe mais. Continuei sendo um tanque, mas agora a minha lavagem é mais industrial. O tanque é maior. Mas, pastor, exército, 5 anos de EB, todo dia educação física, todo dia malhação, todo dia, informa. Aí as mulheres, uma bela vez, eu morava com o pastor Josildo na época, eu lá na praia do Janga, botei minha sunguinha, botei minha sunga de praia e fui fazer uma corridinha na beira da praia, na beira do mar, né? Mas depois dar meu mergulho, tudo mais, estou mergulhando, uma irmã da igreja me viu, digo, né? Debrei, puxei o maneco, freiei na hora. Por aqui, digo sim, eu moro com o pastor Josildo ali, né? E vem pra cá, digo, vou, quem não vai? Me sentei, boas conversas, papo vai, papo vem. Vamos entrar na água? Eu digo, eu? Não, eu estou correndo, eu vou continuar minha carreirinha aqui, ó, vou fazer minha corridinha michuruca que não dá nem para cansar. Nesse passo, vou até o Ceará. Ela disse, então eu vou entrar na água. Eu digo, faça um favor. Aí ela disse, faz um favor para mim. Eu digo, faço. Olha as suas coisas, não. Passa bronzeador em mim. Olha, deixa. Eu digo, olha, e eu já namorava, não com a minha esposa na época, a antecessora dela. Aí eu me levantei, eu digo, veja bem, se o meu sangue esfriar, eu esmoreço. Então, para eu não parar minha corridinha, que eu preciso estar em forma, porque o meu trabalho exige, eu vou continuar correndo. Ordinário. Mas era bom eu ter dito o quê? Diga o quê, rapaz? Passar olho em tu. Se eu passar olho em tu, eu peco. Se passar olho em tu, eu vou para dentro da água contigo e a desgraça está feita. Cuidado com os teus olhos. Começa por aí. Começa por aí. As mulheres, né? Barrigudinho, tá certo. É minha esposa, né? Uhum. Pastora, fazer o quê? Se a barriga minha está grande hoje em dia, a culpa é da minha mulher. Não é verdade? Que cozinhou demais e faz comida e empurra em mim. Parei o exercício, vou voltar, vou comprar uma máquina daquela. Né? Porque a fé é algo que precisa ser exercitado como o nosso corpo. Eu preciso voltar, eu sou muito sedentário. O meu trabalho hoje é sedentário, aí tudo coopera para este mal. Este mal, tudo cooperou para este mal. Né? Aí vou comprar uma maquinazinha daquela. Mas para quê, pastor? Para ficar esbelte? Não. O meu troféu eu já conquistei quando eu era mago, minha mulher. Né? O meu troféu eu já conquistei. É questão de saúde, não é estética mais não, porque quem eu queria conquistar, eu já conquistei. Já é minha.
e tem um papel assinado que diz que ela é minha. É verdade. É só por questão de saúde. Saúde, não é mais estética não, mas as mulheres também, cuidado. Cuidado, porque começa por aqui, pelos olhos, e aí depois vem o que? A cobiça. Não foi assim Samuel? Ou Davi? Olhou, cobiçou. Upa! Chama ela, diga que é o rei. E ela não foi não, né? Foi. Porque depois que o olho vê a cobiça, e a cobiça é o desejo de possuir, de ter. E aí lá vai a árvore crescendo. Ah, não está crescendo. E depois que cobiçou, vem a sedução. A sedução. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7, está terminando. Provérbios capítulo 7, versículo 10. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com as vestes de prostituta e astuta de coração, e apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Olha aquela menina da praia, né? E de cara impudente lhe diz. Veja que essa mulher que está escrita, ela era crente, viu? Ela era crente. Não é mulher do mundo, não. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje. Olha que ela faz voto e paga, viu? Não é aquele caba que faz o voto e... A bicha, tá vendo? Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, óleos e cinamono. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido, bicho, era casada. Crente, pagadora de voto, casada, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, vai dar tempo de fazer tudo o que quer, levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele, num instante de segue, com o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. A sedução, o olho que vê, a cobiça, a sedução e depois a concepção. O fato se consome, perdão. O fato é consumido, é feito. Olhou, cobiçou, seduziu, depois a concepção. Ou árvore do inferno é essa do pecado.
todo pecado cresce. Todo pecado cresce. É algo que é alimentado, que é trabalhado. Satanás, coloca isso na tua cabeça. Satanás, pastor, fala esse nome não, vi, chega. O diabo, pronto. Há milênios que ele é expert em psicologia. Há milênios que ele estuda o ser humano. Há milênios, há não sei quantos mil anos que ele estuda você e eu. Estudando, cuidando desta semente grande, que não é fácil de perder, chamada pecado, e que é lançado na terra, e que ele vai trabalhando. E aí, por último, irmão, a morte, para encerrar. Olhou, cobiçou, seduziu, concepção, e depois da concepção, o machado que está sobre a raiz, a morte. E ele mata. E ele destrói. Porque depois de haver trabalhado a sua semente, ele quer ver o fruto dela. E o fruto é matar você. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: o diabo quer te matar. Quer acabar comigo. Quer me destruir. Coloque isso na tua cabeça. Tenha isso na tua mente. Ele não é teu amigo, mesmo que te mostre as mulheres mais lindas e você tenha as melhores visões como Davi. Que mulher bonita, Betseba. Que visão era aquela? Mas ele está te querendo matar. Romanos capítulo 8, versículo 8. Marque isso na tua Bíblia com letras. Risca assim, risca. Para você ler todos os dias na tua vida, ou colocar na tua mente. Romanos capítulo 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É mentira. Mentira. Servo de Deus que anda na carne está agradando a Deus. É mentira. Paz do Senhor, irmão. Amém. Ouve o desejo. Porque é assim. E quando se morre, eu falei isso para o pastor Josildo ontem e para o presbítero Jedson. Quando morre, quando o diabo tá na jugular, feito aquele cara lá de Provérbios capítulo 7. Um boi indo em direção ao matadouro. Né? Suspendem o pescoço. Pega pelo nariz o boi. Suspende ele assim, ó. Ele apresenta a sua jugular. A veia pulsando. E o diabo com a foice na mão. Amolada. E ele babando. Aí ele faz assim. E o sangue, e o boi, ou se não uma flecha que vem e pega mesmo no coração. Aí chega a morte, porque esta árvore cresceu e cumpriu o papel dela, trouxe o fruto. E aí sabe o que é que acontece? O morto só tem duas coisas para ele. Porque morto fede. E se fede, enterra. Para morto, ou ele ser enterrado, ou ele é ressuscitado. Eu não sei qual o estágio. Que tamanho está esta árvore em você? Vai ver. A flecha já te entrou no coração.
Porque o pecado, ele fede. É morte. Cheira mal. Eu não sei. Em qual estágio está o crescimento desta árvore? Mas eu quero te convidar a arrancar ela, destruir ela, queimar ela. E você se virar para onde caiu a semente da tua fé, e vai ver, ela nem germinou ainda, porque é assim. A do pecado cresce ligeiro, e vem os frutos. Mas a da fé é uma luta para crescer. Vai ver, ela ainda não teve força nem para brotar como semente, ela ainda está lutando para sair de dentro da terra, a semente da fé, né? Está aquela luta, porque você esquece dela, porque a da fé precisa ser cuidada. A da fé não é feita a semente do pecado, que cresce sem. A semente do abacate, ela é tão, que mesmo que você não plante ele no chão, ele eclode, plá, e lá vem um raminho. É fogo. Ô semente boa. Ela eclode, a semente do abacate. Ele quebra, racha, pá. Aí quando vê, lá vem um bichinho, olha, crescendo. É. A da fé não. É um grão de mostarda, tamanho da ponta de uma agulha, sensível, que precisa ser tratada, alimentada, para que ela cresça e ela te ajude. Porque eu quero encerrar dizendo isto. Jesus Cristo falou que se você tiver fé apenas do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: monte, lança-te ao mar, e ele vai. Pegue a semente que o Senhor colocou na tua mão, coloque na terra, deixe ela crescer.